Quem hoje deixou de apoiar o nosso presidente por Moro ter abandonado o nosso país, não tem nenhuma noção contra quem nós estamos lutando. E também não está sabendo analisar os fatos, certo? Porque primeiro nós votamos em Bolsonaro, não votamos em Sérgio Moro. Sérgio Moro veio depois. Segundo, Bolsonaro é patrão de Sérgio Moro. Por que ele não obedecia ao patrão? Porque ele focava tanto no caso de Marielle e não focava no que Bolsonaro pedia a ele, como, por exemplo, quem mandou esfaquear ele. Entendeu? Então, é muita bagunça. Vocês não estão sabendo analisar o caso. Dia 28 de março, Sérgio Moro estava tomando um cafezinho com Joyce e também com Rodrigo Maia. Que vínculo é esse político que, quando ele entrou na política como ministro, Sérgio Moro disse que não queria vínculo político, só queria fazer mesmo o trabalho dele técnico, não queria envolvimento político. Então, por que esse envolvimento agora com essas pessoas? Entendeu? Há 15 dias atrás ele estava tomando um cafezinho na casa de Álvaro Dias, do partido do Podemos. Entendeu? Esse partido é contra Bolsonaro. Então, que interesses ele tinha com esse cara? Com esse senador? Como é que um juiz bate um print, um juiz sabe que é crime, não pode fazer isso, bate um print e vai mostrar na Rede Globo? Então, gente, aí tem coisa. Aí tem coisa. Entendeu? Tudo isso que eu tô falando, no final eu vou deixar o vídeo para vocês assistir. Os vídeos, tá? São 3. Moro falando que não quer vínculo político, o trabalho dele apenas é técnico. Vou deixar um trechinho também do pronunciamento de Sérgio Moro e também do pronunciamento de Bolsonaro. E vocês tiram suas próprias conclusões, tá certo? Mas eu continuo 100%, 200% Bolsonaro. Não abro mão. O cara é honesto. Me mostrem, eu só peço a vocês, me mostrem alguma coisa de corrupção contra ele. Não tem. Então, enquanto não tem, eu não mudo minha opinião em relação a isso. Quando tiver, aí sim eu mudo. Então, se não tem, eu sou 100% Bolsonaro com toda certeza. Então, assim, é aquela história. Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Então, se Sérgio Moro tá andando com essas pessoas, se encontrando com essas pessoas, a gente já analisa quem ele é. E Bolsonaro não. Pelo contrário. Outra coisa, Moro deixou bem claro no pronunciamento dele que ele estava preocupado com a biografia dele, com a carreira dele, enquanto o presidente falou que estava preocupado com o nosso país. Já se tira por aí, entendeu? Já se tira por aí. Então confira os vídeos agora, tá bom? Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, tá, gente? Não se esquece disso para você estar recebendo mais vídeos. Então até o próximo vídeo. Não me vejo ingressando na política, ainda como um político verdadeiro. Para mim, eu ingresso num cargo que é predominantemente técnico, e eu vou trabalhar com aquilo que eu conheço, que é a justiça. E mantenho válida a promessa que fiz anos atrás, que jamais entraria na política. Não pretendo jamais disputar qualquer espécie de cargo eletivo. Mas Ministério da Justiça e da Segurança Pública, para mim, eu estou indo para uma posição técnica, para fazer o meu trabalho. Não tenho dúvida de que isso envolve também certa política, né? Tem que se conversar com as pessoas, tem que buscar convencer os parlamentares a aprovarem aquelas medidas legislativas que se mostrarem oportunas e forem apresentadas. Hoje pela manhã, por coincidência, tomando um café com alguns parlamentares, eu lhes disse: hoje vocês conhecerão aquela pessoa que tem um compromisso consigo próprio, com o seu ego e não com o Brasil. O que eu tenho ao meu lado, e sempre tive, foi o povo brasileiro. Hoje essa pessoa vai buscar uma maneira de botar uma cunha entre eu e o povo brasileiro. Isso aconteceu há poucas horas.
Há uma questão envolvida também da minha biografia como juiz, de respeito à lei, ao Estado de Direito, à impessoalidade, né, no trato das coisas com o governo. E eu vivenciei isso durante a Lava Jato. Né, seria ali um tiro da Lava Jato se houvesse substituição de delegados, superintendentes naquela ocasião. Então, eu não me senti confortável. Tenho que preservar, né, a minha biografia. Essa interferência política pode levar a relações impróprias entre o diretor-geral, entre os superintendentes, com o presidente da República, é algo que realmente eu não posso concordar. O senhor disse que tinha uma biografia a zelar. Eu digo a Vossa Senhoria que eu tenho um Brasil a zelar. Não apenas fiz um juramento, quando sentei praça, nos idos 1973, na Escola Preparatória de Cadetes do Exército em Campinas, em dar a vida pela minha pátria, se preciso fosse. Mais que a vida para a minha pátria, eu tenho dado. Eu tenho dado o desconforto da minha família. As acusações mais torpes possíveis. Não só contra a minha família, bem como aqueles que estão ao meu lado. Ontem, numa videoconferência, o senhor Valeixo se dirigiu a todos os seus 27 superintendentes. E disse que, desde janeiro, vinha falando com o senhor Sérgio Moro que queria deixar a Polícia Federal. Os superintendentes são a prova disso. E eu, algumas vezes, falei com o Sérgio Moro sobre a Polícia Federal. E, como mesmo o senhor Valeixo disse que estava cansado, eu comecei a fazer gestões junto ao ministro para trocarmos o diretor-geral da Polícia Federal. Era a intenção dele, como ele declarou ontem, que desde janeiro queria sair. Nós cansamos, nós não somos máquinas. No dia de ontem, eu conversei com o senhor Sérgio Moro, só eu e ele, como na maioria das vezes nossas conversas, onde eu sempre abri o coração para ele. Eu já duvido se ele sempre abriu o coração para mim. Eu sempre disse aos meus ministros, a confiança tem que ter dupla mão. O ministro quer que eu confie nele? Quer e tem razão. Mas eu também quero que o ministro confie em mim. Sempre falei para ele, Moro, não tenho informações da Polícia Federal. Eu tenho que todo dia ter um relatório do que aconteceu, em especial nas últimas 24 horas, para poder bem decidir o futuro dessa nação. Eu nunca pedi para ele o andamento de qualquer processo. Até porque a inteligência, com ele, perdeu espaço na justiça. Quase que implorando informações.